Google e Facebook. As duas empresas sempre foram acusadas de roubar, digamos assim, a publicidade dos jornais e seriam dos responsáveis pela crise do jornalismo. As duas grandes plataformas, os dois gigantes, anunciaram recentemente projetos para ajudar o jornalismo e um projeto de cada um chegou essa semana na imprensa de Portugal. O Google News Showcase, que já começou, já está funcionando, e a Facebook também anunciou um projeto que tem um nome que vai aparecer aqui embaixo, que também visa ajudar o jornalismo em Portugal. Mas fica a dúvida, isso é uma esmola? Isso é uma parceria mesmo? Ou também essas plataformas, de alguma forma, precisam também que o jornalismo exista para o seu modelo de negócios? O Google News Showcase é uma nova tentativa da Google de fazer um agregador de notícias. Eles já tinham feito antes o Google News e foi muito polêmico no Brasil porque vários jornais grandes não participaram e havia muitas dúvidas sobre o tipo de jornal que estava participando desse projeto. Agora o Google News Showcase é interessante. Em Portugal vão ser 28 jornais. No gioramos.net/blog você vê a lista de quais são os jornais, são vários regionais também. E como é que funciona? Se o jornal tem um paywall, por exemplo, você, pela plataforma Google News Showcase, ou destaques jornalísticos, como aparecem no português em Portugal, você consegue acessar a notícia sem pagar por ela. Mas aí pergunta, o jornal tem que abrir a notícia? Não. A notícia continua no paywall, mas pelo Google News Showcase ela vai estar aberta, porque a Google vai remunerar os jornais de acordo com a quantidade de vezes que a notícia for lida. Isso é bem interessante. E mais, quando você entra na página do Google News Showcase, as notícias que aparecem ali destacadas são escolhidas pelos jornais, pelos jornalistas. Não é necessariamente só aquele algoritmo do Google. Os jornais decidem o que é importante naquele momento. Se aparecer naquela hora, você consegue ler a notícia mesmo que seja uma notícia paga, uma notícia fechada para assinantes. Então, é sim interessante, justamente porque hoje muitas pessoas não querem pagar e faz todo sentido. A internet sempre teve essa questão de ser gratuito e ainda assim esse conceito de pagar por uma notícia é algo muito complicado para muita gente. Então já que a Google quer usar essas notícias para o seu agregador, para levar mais gente para a sua plataforma, nada mais justo do que ela então pagar pelo acesso do utilizador, do usuário. E aí não sei exatamente quais são os valores que estão fechados com os jornais, mas eles vão receber de acordo com as notícias que forem lidas através da plataforma deles. Você não lê na plataforma, ela linka para o site, isso é bem importante. Continua sendo importante o jornal ter uma boa página também. Já o Facebook fez um programa, essa notícia dessa quarta-feira, 1º de dezembro, com 7 jornais em Portugal, sendo 5 deles nativos digitais, para retenção da audiência e desenvolvimento dela. Isso é bem interessante. Como é que vai funcionar o programa deles? Na primeira etapa, os jornais vão receber um treinamento, no caso dos jornalistas, né, as pessoas que estão na redação do jornal, de como utilizar, como entender como funciona o comportamento do usuário, do utilizador, como funciona essa questão das audiências, como é que o público chega, o que é importante para o público chegar no seu site e como manter ele na página. Ou seja, vai ter um treinamento para os profissionais e como desenvolver estratégias para isso, para que o público fique mais tempo na página e que tenha novos públicos nesse jornal. E a segunda etapa vai ser a implantação dessas estratégias que foram pensadas na primeira etapa com recursos, ou seja, o Facebook vai dar dinheiro para os jornais implantar aquilo que acham importante. Eu fiz a provocação no começo dizendo se seria uma esmola ou se seria uma necessidade também da Facebook e da Google. Obviamente que as duas plataformas, as duas gigantes da comunicação não precisam ficar ajudando o jornal porque elas são bonzinhas, mas é sim interessante, é sim importante que o jornalismo exista para eles. Por exemplo, se você não tem um jornal, se você não tem notícias sendo produzidas, não tem o que as pessoas, por exemplo, comentar no Facebook. Você precisa da informação, ela é essencial e tanto o Google quanto o Facebook percebem que não pode destruir, os jornais não podem acabar, o modelo de negócio do jornalismo não pode explodir de vez. Então, eles estão fazendo esses programas para melhorar, claro, melhorar. É que os jornais digitais, obviamente, estejam mais
mais familiarizados com seus algoritmos e com as suas formas de funcionamento das suas plataformas. Sim, nós temos hoje, o jornalismo tem que se adaptar a essas plataformas. Quando a gente fala hoje, por exemplo, em SEO no jornalismo, basicamente é isso. Ou seja, é mudar título, mudar o início das palavras, intertítulos, fazer alguns comandos na página do jornal para que você seja mais encontrado no Google. Sim, a gente precisa disso porque hoje as pessoas estão procurando por ali, principalmente em Portugal. Portugal é o país, segundo o Digital News Report, onde tem a maior população que busca informações pelo Google, inclusive podcasts. Aumentou consideravelmente o consumo de podcasts em Portugal e as pessoas descobrem podcast não por amigos, não por indicação, por rede social. O que apareceu em primeiro nas respostas foi buscadores. Ou seja, a pessoa vai no Google para pesquisar um podcast sobre um determinado assunto e descobrir qual ele vai ouvir. Então isso é muito importante. O jornalismo saber utilizar essas plataformas, saber utilizar isso a seu favor. E eu acho que é importante o jornalismo entender as novas plataformas. Para nós não importa se está sendo lido num jornal em papel, num notebook, num tablet, num celular. O importante é o jornalismo ser lido e ser consumido e as pessoas se informarem com qualidade, com um jornalismo decente, um jornalismo bem feito, bem escrito e correto. E aí eu acho que é interessante essas iniciativas da Google e da Facebook, não apenas na questão de ter mais dinheiro para os jornais, mas de fazer os jornais se adaptarem a essas plataformas. Ainda parece que há uma certa resistência em muitos jornais, eu diria em muitos jornalistas que eu conheço, inclusive, em se adaptar a isso. Isso, SEO, Google, buscador, essas coisas não destroem o jornalismo, eles não vão fazer com que o jornalismo seja pior. Isso é mentira. A gente precisa entender a plataforma, entender o meio, mas a mensagem continua sendo uma responsabilidade de quem faz jornalismo.